Olá, meus irmãos, bom dia! Bom dia, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive eternamente e tem em suas mãos o domínio de todas as coisas, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, o desejado entre as nações, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o capitão do exército do Senhor, o Deus soberano entre as nações, aquele que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Que Ele te abençoe, que Ele te restaure, te levante. Lembre-se que hoje é um novo dia, novas oportunidades, tempo de sonhar e de restaurar, porque o Senhor é conosco. Deus te abençoe muito. Recomece. Seja restaurado por Deus nesse dia, em nome de Jesus. Hoje, 28 de dezembro de 2020, pastor Sérgio passando para mais uma meditação da palavra de Deus, lendo hoje em Tito capítulo 2, versículos de número 1 até o versículo de número 5, que nos diz assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, são na fé, na caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os mancebos a que sejam moderados. Esta é uma palavra bem voltada para o seio familiar. E eu sei que todos os nossos ouvintes têm família e fazem parte de uma família. Nós não temos ou não tivemos a oportunidade de escolher em qual família nascer, qual nosso nome ou sobrenome que nós carregaríamos, ou a cor da nossa pele ou dos nossos olhos, ou se a família era rica ou pobre. O certo é que nós nascemos e viemos a este mundo com uma missão, com um propósito. Ninguém nasceu por acaso e devemos cumprir a palavra de Deus em todos os quesitos. Durante todo esse período temos falado de variados assuntos que envolvem igreja, família, sociedade de modo geral, assuntos escatológicos, promessas, história. E hoje queremos voltar e falar sobre um assunto de família. Estamos aí findando mais um ano e é muito importante refletirmos sobre tudo e todas as situações. Paulo estava escrevendo a Tito e dando-lhe orientação a respeito da base de tudo que é a família. Não existe nenhuma família perfeita, existem famílias que se ajustaram, que vivem bem, mas todas elas já passaram por imensas turbulências nos relacionamentos, e essas dificuldades trouxeram para estas famílias momentos de equilíbrio e de sensatez para viverem melhor. O que nós vamos falar hoje envolve família, igreja, namoro, casamento, dedicação ao Senhor. Olha que a família é a célula mãe ou máter da sociedade.
Quando Deus formou o homem em Gênesis capítulo 1, versículo 28, Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem, e enchem e subjuguem a terra. Deus ordenou que Adão e Eva pudessem serem férteis e tivessem filhos e enchessem a terra. Josué capítulo 24, versículo 15. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Família. Servir a Deus é uma escolha. Ninguém é obrigado a servir a Deus. Ninguém deve estar com um cajado, achando, com uma chibata, achando que se abandonar a Deus, Deus vai matar. Não, se Deus fosse matar todo mundo que abandonou Ele, que não está lhe servindo, a humanidade inteira, ou quase toda, né? Poucos restariam em sinceridade, que estariam vivos. Escolha, Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É importante lembrar que família, o casamento não é o céu, mas também não é o inferno. Tem pessoas que casaram, que não deram certo e que hoje eles amaldiçoam o casamento a todo custo. Tem outros que sonham em casar, em entrar no matrimônio. E tem outros que é tudo que eles têm. É uma família, não tem mais pai, não tem mais mãe. Então as emoções chegam de formas variadas na vida de cada um e diferente na vida de cada pessoa. Importante que a gente lembre que há uma escolha e que toda convivência em algum momento gera desgastes, discussões e não pouco acaloradas. Não adianta omitir esta realidade. Mulheres reclamam de marido, marido reclamam de mulheres, mas há um ajuste para poderem viver e caminhar. Paulo está dizendo: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, ou seja, ao ensino. Doutrina é ensino. Os velhos deveriam ser sóbrios, graves, prudentes, são na fé, na caridade e na paciência. Deveriam servir como um exemplo maior de gente que ama a Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Casou, adquiriu independência para viver. Não tem como casar e continuar dependendo do pai, da mãe, como se fossem bebês, já que adquiriu esta emancipação, que casaram, que acharam na vida esta postura. É importante que se viva até para o próprio amadurecimento do casal. É necessário cortar o cordão umbilical e viver a própria vida. Deixar literalmente não é abandonar, deixar no sentido de poder viver sozinho, na sua própria casa, no seu próprio lar, para aprenderem a viver, para não terem interferências de terceiros no relacionamento, seja quem for o terceiro, o pai, a mãe, a sogra, o sogro, quem quer que seja, os irmãos, os amigos. É preciso que se cresça, que haja maturidade para que as coisas dêem certo. Há uma boa parte dos relacionamentos que se frustraram e que não deram certo foi a mistura. Foi essa mistura. Todo mundo queria resolver o problema, todo mundo estava envolvido em qualquer situação. Prejudicaram a privacidade, a intimidade do casal. Os filhos vão sendo criados com manias, porque todo mundo vai educar e acaba que nenhum educa. Deixará, lembra você que ainda não é casado, que algum dia vai casar na vida, ou que está querendo adquirir matrimônio, deixará pai e mãe.
casou ou quer casar, vai ter de resolver a vida. Marcos capítulo 10, versículo 6 ao 9, no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Macho e fêmea, Deus os fez. Na criação de Deus, a família, homem e mulher, vai formar uma família. Criaram leis para apoiar as pessoas que quiseram escolher e apoiam a genealogia do gênero, a ideologia do gênero. Infelizmente, a sociedade se corrompe cada vez mais e cada dia mais é normal as pessoas agirem e viverem como se isso fosse uma verdade. Diante de Deus não existe essa terceira opção. Diante de Deus Ele criou homem e mulher. A sociedade pode fazer leis, pode apoiar essas leis, mas Deus criou homem e mulher e pronto. Não tem como brigar com Deus. Pode ter leis aqui, mas não tem como brigar com Deus. A palavra é muito clara. É importante que ambos os cônjuges entendam que depois que resolveram ter esta emancipação, que tem que ter maturidade para poder viver. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a quem? As santas. É para dar exemplo. Não podem ser mulher fofoqueira, caluniadora. Versículo 3, elas não podem ser dadas ao vinho, a muito vinho, elas têm que ser mestras no bem. Para quê? Para ensinar as mulheres novas a serem o quê? Prudentes, amarem os seus maridos e amarem seus filhos, a serem moderadas, santas, boas donas de casas, sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Mas se a mãe não é uma boa dona de casa, como é que ela vai ensinar a filha? Está na Bíblia, está na palavra aqui, não é uma doutrina de uma denominação. Se ela não aprendeu a ser uma boa dona de casa, como que ela vai cuidar da família? É importante que mães ensinem e pais orientem seus filhos a aprenderem lições diárias de dentro de casa, mesmo que eles não gostem, a amarem, a aprenderem a gostar das atividades da casa, da família. Um dia as meninas serão mães, um dia os rapazes serão pais, eles têm que aprender a gostar de trabalhar. Importante que a família continue sendo família, gente. Não podemos perder esse norte, não podemos perder. A mulher não pode ser a manipuladora do marido, induzir o marido a tudo que ela quer, em algum momento vai dar errado. Casamento não era para ser um problema, é para ser bênção mesmo com todas as suas dificuldades. Você que gosta de entrar na vida alheia de casais, cuidado. Esses assuntos não cabem intromissão, não cabe abelhudo. Se você não pode ajudar, não fica dando opinião, atrapalhando o relacionamento dos outros. Quantas vezes as pessoas casam, vai morar com a sogra, vai morar com o sogro, vai morar com o pai, vai morar com a mãe e se dana na vida. Porque vai haver interferência, gente. Casou, emancipa. Mora de aluguel, se for possível. Compra casa, se Deus já deu condições para isso, mas emancipa. Adquire essa maturidade para poder viver, senão vai dar errado. Filhos. O que é filhos? Filhos, você que é filho, você honra seu pai, você honra sua mãe? Respeita-os como deve ser respeitado. Uma mãe que esconde erro dos filhos, ela está cometendo um erro gravíssimo, porque em algum momento essa situação vem à tona, ela não está sendo honesta nem com Deus, nem com
filhos, nem com marido. Quem planta vento, colhe tempestade, de algum dia isso vai vir à tona. Êxodo capítulo 20, versículo 12, honra teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra e que o Senhor, teu Deus, te dá. Tem que honrar pai e mãe. O princípio da honra é esse: quem não honra pai e mãe não vai honrar a esposa, não vai honrar o marido, não vai honrar. Precisa honrar pai e mãe. Eles não escolheram você nascer naquela família, e você também não escolheram nascer lá. Efésios capítulo 6, versículo 1 e 2, filhos, obedeçam a seus pais, pois isto é justo. É justo. Honra teu pai e a tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa. Honrar pai e mãe é um dever. Honrar pai e mãe é bíblico. Precisa honrar pai e mãe. Ou se você fala mal do seu pai, se você fala mal de sua mãe, você de alguma forma aproveitam as situações. O seu pai e a sua mãe não é perfeito, mas é seu pai e a sua mãe, foi lá que você nasceu, você precisa amá-lo, respeitar, cuidar deles. Filho que não honra pai não é bem sucedido, gente. Pode até melhorar materialmente, mas não é feliz. Tem que honrar, tem que cuidar. Provérbios capítulo 22, versículo 6, instrua o menino no caminho que deve andar, e até quando crescer não desviará dele. Precisa ensinar. O filho, a criança, o menino, precisa ser ensinado. Provérbios capítulo 17, versículo 6, os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho dos seus filhos. Você tem por orgulho ter os seus pais? Ou você melhorou de vida, de situação e tem vergonha? Tem alguns que têm vergonha dos pais. Detesta essa família que eu nasci. Eu queria ter nascido em tal família. Você não vai conseguir. Você já nasceu naquela família. Honra o seu pai, honra a sua mãe. Você tem como escolher com quem casar, em que país viver, em que profissão ter, mas escolher pai e mãe. Você já nasceu numa família. Isaías capítulo 54, versículo 13, todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz dos teus filhos será abundante. Filhos não podem viver guerreando, brigando, degladiando um ao outro. É preciso ter paz nos lares. Ensine-os enquanto estão pequenos. Corrijam-o enquanto está em tenridade. Filhos que roubam emoções dos pais. Os pais já estão cansados, afadigados, luta para mantê-los, mas as brigas, as confusões dentro do lar que se avolumam, roubam a saúde do pai, da mãe, esgotam a saúde física e emocional deles. É preciso que haja consciência desses filhos, que não são mais crianças. É preciso que corrijam enquanto há tempo. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Provérbios 22, 15. Precisa corrigir, precisa orientar, disciplinar. Namoro. Pensa numa parte bonita, sem preocupação. O namoro. Livres. Momentos mais belos, sem preocupação nenhuma, só emoção, quase não tem razão. Essa é a parte mais bonita. Até que se entre no casamento para viver a realidade. Deixa eu te falar uma coisa, quando você arrumar um namorado ou uma namorada, fica pondo defeito nos seus pais não, isso é feio. Quando você entrar num relacionamento por aí, seja honesto com seu pai, com sua mãe. Honre-os onde quer que você estiver. Não precisa marcar encontros escondidos, não.
Não precisa brigar com o mundo inteiro, com a família inteira, por causa do namorado ou de uma namorada. Vai dar errado em algum momento. Receba a bênção do seu pai, receba a bênção de sua mãe. Mentiras são descobertas. Essas coisas vão prejudicar você mesmo, e principalmente a menina, a moça, a mulher. Quando há intimidade antes do casamento, quem é que é mais prejudicado? A mulher. Sociedade machista, que depois vai ficar apontando o dedo, principalmente o homem, para a mulher, que é uma mulher fácil, que vai pôr um monte de defeito. Então você, moça, precisa ter juízo, moça. O amor, a Bíblia diz, o amor não é cego, nem é mudo, nem é surdo. O amor enxerga, o amor tem equilíbrio. Precisa olhar para isso, analise. Não pode ser essa loucura, essa paixão cega. Tem que ter razão, ver se esse rapaz trabalha, ver se esse rapaz tem princípio familiar, ver se ele honra pai, ver se ele honra mãe, ver se essa moça é uma boa dona de casa, ver se essa moça respeita o pai, se ela respeita a mãe. Dá uma olhada nisso. Ou se ela é envolvida só nas redes sociais, ou se ele também. Amor só não enche barriga, gente. O que enche barriga é trabalhar. Declarações de amor não enche barriga, não paga dívida. É razão. Quando se casa, sai da emoção para a razão. Isso precisa ser valorizado. A outra parte é a igreja. Jesus disse que estabeleceria a igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Igreja é a mistura de gente. Judeus e gentios formaram a igreja. Eram dois povos, judeus e gentios. E de judeus e gentios juntando-se, gente de todos os lugares, formaram a igreja. A igreja não é perfeita aqui na terra, e não é a quatro paredes, não são as quatro paredes, não é a placa da sua denominação. A igreja de Jesus. Agora, a igreja de Jesus aqui na terra, que é composta de crianças, adolescentes, jovens, idosos, pessoas de meia idade, sábios, gente ignorante, gente rica, gente pobre, gente de cor, gente de outras nações, mistura de gente. Essa comunidade é para viver da melhor forma, é para um cuidar do outro, não é cuidar da vida do outro, mas cuidar como igreja. Como a igreja primitiva era, eles viviam e conviviam em comunhão, até no partir do pão, nas orações, eles eram comum. A igreja não é lugar de desfilar moda, não. A igreja não é lugar de se apresentar como melhor, não, de atrair atenção para você, não, senhores. A igreja não é lugar de baderna, não é lugar do nudismo, não é lugar da falta de respeito, não. A igreja, nós reunimos para adorar, bem dizer, glorificar quem? A Deus, Jesus Cristo. Quando você vai para a igreja, você está tirando um tempo para oferecer um sacrifício vivo e agradável a Deus. Você não vai para a igreja para ficar nos corredores lá fora conversando, colocando defeito nos outros, na roupa dos outros, nos filhos dos outros, no marido do outro, na mulher do outro, na família. Não, senhores, nós vamos para a igreja para adorar. Igreja tem seus problemas, todas as igrejas não têm igreja perfeita, todas as igrejas têm seus problemas, tem limitações, tem dívidas para quitar, ela precisa das contribuições. Tem um líder, tem um pastor que está lá disponível para cuidar, tem um sacerdote que está disponível para cuidar, mas esse sacerdote é humano, ele é falho, ele tem defeitos, ele tem dificuldades. É preciso que se ore pela liderança das igrejas, dos líderes espirituais. Eles precisam das nossas orações, eles são limitados, são humanos, eles precisam da ajuda de Deus, da compreensão de cada um. É muito fácil apedrejar o líder espiritual, mas quantas vezes você já tentou ajudá-lo? Quantas vezes você tentou socorrê-lo? Quantas vezes você, às vezes, pelo menos perguntou como está bem você da sua igreja, o sacerdote da sua igreja lá? Quantas vezes você chegou para ele e falou: olha, como é que o senhor está?
Deus te abençoe, ou o seu pastor. Como você lidar com isso? É preciso que a gente olhe para a igreja dessa forma. É importante que a gente olhe com respeito, com a liderança da igreja. E olha aí, todo mundo é livre. Você não precisa ficar aí na sua igreja reclamando, mas reclamando. Não, gente. Você é livre. Deus não vai te matar porque mudou de igreja, de denominação, mas tenha juízo. Mudar de uma igreja é algo muito sério, mas é importante que você não vive reclamando, murmurando, brigando, caçando confusão, trazendo problemas. Seja sábio nas suas decisões. É isso. Família, casamento, namoro, igreja. Amemos uns aos outros. Vivamos a palavra. Isso é igreja. Que Deus nos ajude a sermos mais compreensíveis uns com os outros. Pai, em nome de Jesus, elevo a minha voz em oração, pedindo por todas as famílias da terra. Senhor, o divórcio está em alta, a infidelidade. Existem famílias, ó Deus, que têm sido palco de guerra, separações, divisões. Famílias que os pais morreram e eles estão brigando intensamente, Senhor, por causa de herança. Ó Deus, tem misericórdia. Abençoa esta mulher, esse homem. Senhor, restaura esta família, restaura esta casa. Abençoa a criança, o adolescente, o jovem. Abençoa o idoso, coloca a sua mão poderosa. Repreende todo o mal, Senhor. Ministra cura, milagre e libertação, ó Deus. Traz restauração, como orou os teus servos, restaura a nossa sorte, como as correntes do Negueb, Senhor, como as correntes do sul, restaura vidas nesse dia, em nome de Jesus. Ministro a bênção do Senhor em cada família, em cada casa, pela glória do teu nome oramos e te agradecemos, amém. Deus te abençoe, abençoe sua casa, abençoe sua família, a igreja que você congrega, o seu relacionamento. Deus te abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor, tenham todos um ótimo dia na presença de Deus.